Ó, eu já dei start na gravação, tá? Antes da gente iniciar a aula propriamente dita aqui, eu vou compartilhar com vocês, né, o vídeo sobre os protocolos, né, o que que a gente, como que a gente deve se comportar numa web aula, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Então, deixa eu a sala. Eu estava olhando aqui, fazendo as correções, tá, pessoal? Porque hoje é o prazo final aí para a gente finalizar essa UC, tá? Então, hoje vai ser a última aula. Lembrando que a gente tem aqui um conteúdo extenso, né? Como a gente teve, assim, a feliz oportunidade de ter 13 aulas, né? Então, foi mais do que suficiente para a gente ver a aula sobre o questionário, tá? E também três aulas, não, mas quatro aulas sobre cada uma das ligações lá do motor, né? Do estrela triângulo, frenagem por corrente contínua, é, chave compensadora, partida direta com reversão. Então, assim, o básico que a gente utiliza foi atividade, né? A gente teve a oportunidade de ver um por um. E também, adicionalmente, né, uma coisa, porque como o curso antigamente, por que que é bom a gente, né, inovar aí? Antigamente o curso, ele era 100% presencial, né? Não existia essa coisa de EAD. Então, no EAD, a vantagem é você, por exemplo, você poder assistir a aula depois, né? Não tem essa questão de chamada. Você pode assistir depois fazendo seu horário, né? Igual eu comento aqui com vocês, né? Eu tenho a formação em engenharia elétrica, mas também, né, eu faço outro curso atualmente. E esse é totalmente EAD, porque eu trabalho o dia inteiro, então eu vejo de noite, né, depois que eu chego em casa, eu ainda estudo. Tem dia que não, né? Tem dia que tá mais cansado, eu não estudo, mas quase todo dia eu estudo, e principalmente no sábado e no domingo, tá? Então, tem essa vantagem. A desvantagem é porque a gente é, é, coisas práticas é difícil a gente ter acesso, então por isso que eu aproveitei esse tanto de aula aqui para falar sobre a soft starter e o inversor de frequência, que geralmente a gente vê, monta ele direitinho lá no laboratório. Agora aqui no EAD é um pouco mais difícil, né? Porque a gente tem que fazer isso sem colocar a mão na máquina, vamos dizer assim, né? Colocar a mão na massa,
mas graças a Deus existe os simuladores, né? Coisa que a gente vê num curso aí de engenharia aí normal, né? Então, assim, foi o suficiente e falamos sobre vários assuntos, né, relevantes aí. E o último, eu estava aqui corrigindo, né? Ó, não esqueça, pessoal, de enviar, tá? Porque na próxima semana a gente já vai iniciar ao C9, tá? A de acionamentos, né, automatizados. Basicamente, a gente vê acionamento, só que não. A gente vê acionamento elétrico nessa disciplina que está acabando hoje. E lá a gente evolui para também acionamentos hidráulicos, acionamentos pneumáticos. Inclusive, esses acionamentos a gente também vê, né? Eles elétricos também, né? O elétrico com hidráulico, o elétrico com pneumático. E aí, Evandro, beleza? Aí eu tava falando aqui, né? Já fiz a correção da maioria aqui, ainda tem alguns para enviar, tá? A atividade 2 não esqueçam, tá, pessoal? Quem ainda não fez o questionário, faça, né? Quem ainda não enviou a atividade 2 envie, né? Eu estava aqui olhando os momentos presenciais aqui, né? Já estou registrando eles praticamente, né? Praticamente todos os momentos presenciais aqui eu já lancei. Acho que só falta um. Acho que só falta um, se não me falha a memória. Então, não se esqueçam de fazer o envio, né? Se você ainda não enviou, a atividade um que é um questionário, e a atividade 2, né? Porque ao longo do curso, né? Ah, eu tô com dúvida sobre, né, algum dos itens lá do questionário. Ó, essa primeira aula. Não só a primeira, mas a segunda eu falo sobre a atividade um. Por isso que eu deixo tudo bem escrito aqui com a thumbnail, mostrando o modelo do circuito, né? Para ficar mais fácil para você que tem dúvida. Ah, eu estou com dúvida só no esquema 3, por exemplo. Aí, esquema 3 o quê? A chave compensadora. Então, você já vem direto na web aula 5 aqui. Daí, última aula, a gente parou, a gente estava falando lá de geradores, tá? A gente estava falando de geradores. Deixa eu abrir. Se tem alguma dúvida aí, Wanderson? Foi aqui que a gente tinha parado aqui. Geradores. Na verdade, esse livro aqui a gente já tinha, já. Que eu abri um índice errado aqui. Foi o índice do 2. Eu abri foi o índice do um. O índice do 2. Geradores. A gente ia falar das características dele aqui, né? Que eu estava falando na aula anterior, né? O gerador, ó, justamente ele fala lá no início, lembra? No início na primeira aula, lembra que eu falei, contei toda a história, né? Por que que o motor elétrico precisa, né, de todo esse aparato, relé térmico, né? O porquê que ele precisa, porque tem o efeito anômalo, né? Anômalo da corrente de partida.
E porque os elétrons, né, lá no motor, os elétrons que estão nessa bobina, ó, representada aqui por essa bobina simples aqui, lá no motor é eles que impulsionam, né, parte dele para cima e parte dele para baixo. Por isso que ele fica girando sozinho, ou seja, os elétrons é que movem de fato o, o rotor aqui, né, bobinado, porque vai aparecer uma força, né, dependendo aqui, ó, igual está mostrando aqui, ó, a regra da mão direita, ó, ela indo lá para o sentido, ó, o vetor força sempre ele sai da palma da mão aqui, ó. Os dedos é o campo eletromagnético, né? O vetor força sai da palma da mão, ó. Do outro lado, ele sai da palma da mão, por isso que está indo para cima. Dá a volta, ó, ele está voltando aqui, o vetor força está para baixo, né? Que a corrente elétrica é o dedão, né? Corrente é o dedão, o campo eletromagnético está em volta e o vetor força para baixo. Então, por conta disso, porque os elétrons é que movem de fato, né? Essas subpartículas, elas se movimentam, né, de forma mecânica mesmo, né? São impelidas para cima ou para baixo, dependendo da direção do vetor corrente elétrica, né? Isso transformou de maneira assim, né, ímpar o nosso modo de vida, né? O nosso modo de produção, né? Tá até parecendo que eu estou falando para uma aula de história, né? O modo de produção, né? O modo como nós produzimos, né? Os produtos, né? Que é a indústria, né? Então, isso mudou completamente. Então, por ele precisar de uma quantidade massiva de corrente elétrica, que quanto maior a corrente elétrica, maior vai ser o torque, maior vai ser o vetor força, ele chega, né, igual eu expliquei, a 8 vezes a corrente nominal. A casa aí de motores, tem livros antigos aí da engenharia, e diz que chega até 10 vezes, mas o consenso é 8 vezes a nominal. E o gerador de energia, ele funciona ao contrário. Na verdade, o campo eletromagnético aqui, ó, viajando de um polo a outro aqui do gerador, esse campo eletromagnético ele vai ser contínuo. Aí a queda d'água faz com que ele gire aqui, ó. Então, tem um campo contínuo e um campo elétrico. Lembra que eu falei que o campo elétrico é todos os elétrons, né? São todos os elétrons contidos, né? Contidos aqui nessa bobina. Todo, né? Toda a carga elétrica que eu tenho aqui, que ela está contido aqui, vai ser a corrente elétrica. E ela vai ser impulsionada, né? Essa variação, né? Aqui ele fala também de grupos motor gerador. Lembra, acho que eu comentei, né? Eu comentei que eu vou falar isso melhor lá em projeto industrial, tá? Mas eu lembro que foi a aula, acho que foi até sobre transformador, né? Eu falei como que se comporta a indústria, né? Como se comporta no sentido de fazer um projeto, de elaborar um projeto. Sempre você faz o projeto, né? Faz uma liberação de carga, né? Pede, né? Na verdade, né? Uma liberação de carga. Com esse projeto em mãos, você tem o somatório das potências, né? Das cargas daquele projeto e com esse somatório dessas cargas, você vai saber qual que é a potência, né? Qual que é o nível ali né, em kilovolt ampere do transformador necessário para que ele energize aquela indústria. E daí, como alternativa, né? Sempre Sempre você tem a alimentação, né, que vem da equatorial, né, no nosso caso aqui,
Quando é indústria, eu preciso de um transformador próprio, né? Ou uma subestação, porque um transformador, no final das contas, é uma subestação, e ele é protegido por uma chave, né? Uma chave fusível, e ele vai converter, né, do primário, que é o 13,8, para o monofásico 220 volts aqui, né? Na verdade, o ideal é colocar 220, né? Barra, tá muito grossa essa tinta aqui. Isso, 0,8 para. Aí o ideal é colocar assim, ó, 220 barra 380 volts. Porque o padrão é esse daqui, é sempre mostrar o monofásico e o bifásico. Tá? O trifásico nunca é mostrado no, pelo menos nos equipamentos, né? É, sempre é o mono e a tensão, e eles não chamam nem de bifásico, para ficar evidente, né? Eles chamam de tensão de linha, né? A tensão de linha é uma tensão entre duas fases. Então, ele tem esse padrão. Aí, geralmente, essa alimentação elétrica aqui, ó, aí ela vai chegar numa chave de transferência automática. Essa chave de transferência automática, ela, né, vai levar para alimentação das cargas, né? Deixa eu colocar aqui uma, representando aqui uma impedância. E só porque você não coloca uma resistência? Eu não ponho uma resistência, porque quando eu ponho impedância, lembrando lá de eletricidade básica, lembra que a impedância é a resistência, né? Os circuitos resistivos, mais ou menos a reatância indutiva ou capacitiva. Geralmente é indutiva porque você tem máquinas, né? Máquinas elétricas em modo motor, na maioria das cargas, né? Como se diz, a carga principal de uma indústria, ela está escondida de trás de um motor elétrico, ou seja, um motor trifásico ou um motor, né, monofásico. Sempre eu tenho algum equipamento, por exemplo, a Jaime Câmara tem as impressoras lá, né, que faz a impressão do jornal, faz a impressão de propaganda, né, a- o material gráfico lá da serigrafia, de tudo, das propagandas de lojas, né, eles pegam um contrato também, né, de aqueles banners de loja da, sei lá, Casa Moreira, né, que faz de supermercado aí. Então, no final das contas, são motores que giram aquele conjunto ali de serigrafia. Eles têm as matrizes, né? Tem um papel lá especial, é um rolo lá de papel gigantesco. Inclusive, desse rolo lá, você pode. Numa espécie de carretel de madeira gigante. Inclusive a Transol, nessas empresas aí de material elétrico, tem rolo semelhante, mas no caso da Transol é rolo de cabo, né, de condutor que é vendido aí para os clientes. Já nesse, nesse caso lá é de papel mesmo. Então você tem esses rolos de madeira que dá até para você fazer uma mesa, de tão grande que eles são. E no final ele vai, né, vai passar por todos aqueles roletes ali nas peças gráficas para ele ser montado, né, o jornal e enviado, né? Ainda existe, né, não existe a impressão, né, do material físico. Num futuro próximo, provavelmente, né, num futuro próximo aí o pessoal vai usar só, né, talvez a mídia impressa ela cai em desuso, né? Eu acredito que a mídia mais, assim, vamos dizer, ainda mais comum é a mídia, a física que eu digo aí, né?
mídia de papel, né? São os livros, né? Os livros aí de escola, de cursos, né? Alguns se adequam, né? Igual lá onde eu faço esse segundo curso lá, tem uma biblioteca virtual. Eles têm parceria lá eles têm uma biblioteca própria e uma parceria. Toda faculdade, quando ela não tem um material próprio, como é o caso aqui do Senai e também eu fiquei sabendo, né, a Objetivo, né? Faculdades Objetivo tem também um material semelhante a esse do Senai. Confesso que eu nunca vi, né? Eu conheço só o do Senai, mas diz que é um material semelhante, porque a vantagem é de poder fornecer para os alunos, né, na plataforma, né? A desvantagem é que se a internet cair, você não consegue ter acesso a essa mídia, né, virtual. Então, assim, no final das contas, uma indústria, ela tem uma mídia, né? Uma mídia, ela tem uma máquina que faz alguma coisa que no final das contas ou ela é um motor, pode ser um transformador também, né? Dependendo do tipo de máquina. Por exemplo, ressonância magnética tem um motor no final das contas. O magnetron lá que dá ressonância e também é um ímã gigantesco, tá? Lá da ressonância. Também dá aquela máquina de tomografia também, né? Então, basicamente, as grandes cargas de uma indústria são motores, tá? E daí você tem a salvaguarda de um GMG, né? De um grupo motor gerador, né? Você tem essa salvaguarda porque a gente não viu ainda a eficiência energética, mas basicamente existe um período, né? Que é chamado período de ponta, né? E esse período é das 6 horas até as 22, né? E ele é um período em que o quilowatt-hora é mais caro, daí tradicionalmente ele muda lá do grupo motor gerador, né, lá da alimentação da concessionária, e em vez dele, que o normal é assim, ó, o normal ele está alimentando aqui, né? Aí quando eu até coloquei errado o sentido aqui. Aí, quando o normal, né, fora no período de ponta, né, que eu gosto de chamar período de pico, fora desse período, ele funciona, né, único e exclusivamente equatorial. Nesse período lá das 18 até as 22, ele volta, né, para alimentação. Ele vai para a alimentação do grupo motor gerador. Ele sai da equatorial e vai para o grupo motor gerador. E esse, né, junto com o grupo motor gerador, você tem, né, junto com ele, paralelamente a ele aqui, ó, em paralelo, você tem o no break. Vai ter o que? O no. Vai ter o no break aqui. E aí, né, o normal é quando a energia cai, ele já entra aqui, só que o grupo motor gerador, ele, tipo, ele não é igual uma alimentação elétrica, né? Vamos supor que já tem um gerador ali de uma hidrelétrica já rodando, ele não é plug and play, né? Transferiu, ele já começa a gerar energia. Um motor a combustão interna,
ele precisa dar a partida, ele precisa chegar numa velocidade, porque aí quem que vai ditar essa velocidade de conversão de energia é justamente o CLP lá que comanda ele, né? Ele vai literalmente colocar a aceleração que ele precisa ter, né? Para ele gerar tantos quilowatt-hora, tá? Então, se cai, o no-break já está em paralelo, né? E aí ele já alimenta, né? Independentemente, né? Caiu a energia, ele vem aqui, ó, já alimenta independentemente até dar os 15 minutos. Deu os 15 minutos, ele, opa, eu acho que, né? Eu acho que essa energia não vai voltar, não. Aí ele pega, mas isso é antes dos 15, viu? Um pouco antes. Na verdade, você pode configurar. Os 15 minutos é assim, para não ficar, às vezes dá aquela flutuação, cai e tal. E aí nesse cai, cai, volta, antes de 15 minutos, qualquer momento o no break ele pode assumir. É como se fosse um power bank, né? Ele assume. Aí depois passou aquele período, se não assumir, aí ele já manda o grupo motor gerador da partida. Aí já entra ali em rampa, tem um controlador de carga, esse controlador de carga, ele vai justamente balancear, né? Balancear as fases e começa a rodar aquela instalação elétrica. Show. E tá mostrando as fases, né? O rotor aqui, né? Tá vendo que a bobina aqui é tudo isso daqui, ó, do rotor. Então pensa que ele tem, né? O número lá de Avogadro tem sextilhões, né? Sextilhões de elétrons, ou seja, todo elétron que representa aqui, né? Esse rotor aqui, né? Quantos e quantos quilômetros não deve ter de enrolamento de cabo aí, né? Então, na hora que o motor aí, ele esse campo magnético, né? Essa formação de tensão, ela é assumida por motor, né? Se a gente pudesse chegar a olho nu, né, nós enxergaríamos um monte de seta, né? Um monte de seta de um dos lados apontando para cima e do outro lado, aqui do lado oposto, apontando para baixo, fazendo com que ele gire. Então, o campo elétrico nada mais é do que os elétrons, né? É a matéria ali, é o metal do condutor que está ali, né? Preenchendo aquele espaço. E aí você tem um campo elétrico naturalmente igual a zero. Aí, quando você energiza o eletroímã, envia campo magnético, só que campo magnético contínuo. Ela precisa de campo magnético variável para enviar, para impulsionar os elétrons. É aquela história: se eu alimento um motor, ele começa a girar sozinho porque ele impulsiona os elétrons e a impulsão desse elétron pulando de uma camada para outra e ainda tem o efeito, né? O efeito que eu falei da regra da mão direita, né? Sempre dependendo para onde que está a corrente elétrica, o vetor força que sai perpendicular ao cabo, né? Essas setinhas aqui, ele vai estar ele vai estar literalmente puxando essa matéria, né, esse material do campo elétrico. Aí, quando ele está imerso dentro desse campo magnético e ele está girando, na verdade, ele está o quê? Alternado. Se ele está alternando, ele vai também empurrar, né? Empurrar elétrons, né? Elétrons potencializados. E se caso esse circuito for energizado, ele ele vai ficar ali só potencializado. Se ele for energizado, ele é impulsionado pelo fio.
que é o ponto de contato, né? Que é o porta-escova, né? O ponto de contato. Então seria naquele desenhozinho que a gente viu aqui, ó. A gente tem a bobina aqui. Aí lembra que no desenho lá é um metalzinho dobrado vindo para cá e o outro do outro lado dobrado vindo para esse outro lado aqui para eles, né? Para eles se juntarem, não, dá literalmente tipo uma voltinha aqui, ó. É um terminal aqui. É porque na hora que a escova trisca, que vai ter a escova que vai tocar num, nesse terminal e a escova do outro terminal aqui. Aí essa escova, toda essa parte aqui, ó, ela tem na ponta aqui né, uma grafite, um material que ele vai ser abrasivo, né, no, no decorrer do tempo, né, no funcionamento, porque ele fica em contato direto ali com o rotor. Então essa corrente elétrica, né, ela vai sair na hora que ele está girando imerso a um campo magnético, uma densidade de campo magnético aqui, esse elétron, ele vai ficar, né, que o povo fala e chama excitado, né, ou seja, com um potencial elétrico que vai estar todo vibrando aqui. E daí, na hora que você fecha o circuito, ele vai ficar doido aqui, ó, e ele vai pular igual o maluco, né, que aí geralmente a quantidade de carga elétrica, né, é o número de elétrons vezes a carga elementar, que é em Coulomb, lá, né, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, esse campo magnético aqui, ele vai ser como se fosse um estilingue, né? Aí esse estilingue aqui, já que ele torna-se variável, porque ele muda de estado aqui, né? Se ele torna-se variável, ele é capaz também de impulsionar energia elétrica, ou seja, de cargas, né? Corrente elétrica, né? O melhor termo é isso, enviar corrente elétrica, já que ele está potencializado, ele está com energia potencial e quando eu submeto ele a potenciais diferentes, né, com diferença de potencial, ele faz um fluxo de corrente elétrica, né, ainda mais se alternado. Ora, ele vai da onde que ele foi criado o gerador para o consumidor, e outra parte do ciclo ele vem lá do consumidor para o gerador. A corrente ela anda em dois sentidos. E ela passa por aqui, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Aí, como se ela está aprisionada aqui, né? Ela vai sair por essa cabeça aqui do comutador do rotor e vai ficar potencializando. E quando está ligado apenas, eu falo que ele está potencializando e está criando potencial elétrico. É igual quando você faz experimento e pega um balão, enche, esfrega ele aqui no cabelo, né? E ele vai começar a grudar. Eu sei, professor, vai começar a grudar porque teu cabelo tá sujo, né? Não, porque é a eletricidade estática. A eletricidade estática, ela aumenta a carga quando ela é acumulada em um único ponto. Quanto menor esse ponto, maior a acumulação dessa carga. Então, esse elétron aqui, ó, ele precisa, deixa eu pôr uma cor mais chamativa aqui. Então, aqui pela bobina aqui, ó, esse elétron, ele pode fazer dois caminhos. Se é um gerador, ele vai sair da bobina aqui dele,
Passa pela. Desenhar melhor aqui. E passa pela bobina aqui, passa pela escova, passa aqui, ó, esse suporte aqui, e ele vai pela linha de transmissão, no caso, quando é um gerador. Quando é um gerador, ele faz esse sentido. Agora, quando é um motor, aí para motor, né? Eu sei que ela é alternada, que ela volta, né? Mas só para fim didático, a corrente vai do gerador para a fonte. Quem é a fonte? É o motor, né? Agora, para o gerador, é gerador, né? Então, para gerador, essa mesma corrente vai para, né? Esse aqui é o do motor, ó. A corrente vai no sentido, né? É igual eu falei, para ser didático, né? Eu sei que metade do ciclo ele vai para um sentido, metade do ciclo vai para o outro. Mas o convencional, aí ele, né, vem do gerador, né? Gerador para o motor. Não, desculpa, do motor para o gerador. E na prática, sempre ela vem do gerador e vai para o motor, sim, vamos dizer assim, na prática. Mas ele tem esse sentido alternado. Aí tem escovas aqui, até que essa daqui é fixa, mas quando ela fica gasta, vai ficando gasta, você precisa dar espaço aqui para ela tocar ali, né? Eu aconselharia ficar bem próxima. Mas o problema, às vezes, é a efetividade de corrente. A corrente, por ela, né, por a escova, ela tá ali bem em cima, flutuando, né? Ela não tá tocando. A gente poderia fazer isso. Então, ele não vai ter um bom fluxo de corrente. Dependendo, ele pode queimar até as pontas ali, né? Ou o enrolamento no rotor, quando estiver passando naquele ponto, é igual aquela história, você tem uma estrada aí que ela que ela tá em más condições, mas todo mundo tá usando. Mas vai ter uma hora, se você não fizer manutenção, que uma pessoa que tiver, a da vez, como a gente chama, né? Quando ela chega, né? Ela passa por aquela mesma estrada que todo mundo passou, mas só porque ela passou quando ela estava próxima de colapsar e o único movimento que faltava era desse carro, desse caminhão passando nela. E daí ela pega e colapsa. Então, uma boa. Quando a gente chegar na matéria de manutenção predial e industrial, uma boa prática é você criar, como posso dizer,
criar momentos para você fazer essa manutenção, né? É o que a gente chama aí como planejamento de parada programada. Esses aqui, ó, dependendo do. Ixi, a IA entrou cedo aqui na outra aula, e faltando 10 minutos ainda. Então, por exemplo, essas escovas aqui, ó, isso aqui eu já vi em motor de máquina de lavar e tanquinho também, em geral. E aí, às vezes, quando, né, principalmente quando é tanquinho aí, a marca não é muito lá boa, né? Que o ideal é você pegar o One Brushless, né? Que é o sem escova, ele usa indução, acho que é magnética. Isso mesmo. Aí ele não vai ter essa parte física, essa parte que desgasta aqui, né? Aparece tipo uma barra de sabão, né? Então isso aqui é tipo um grafite mesmo. O pessoal chama de grafite, tem uns que é mais escuro, chama de carvão. Ah, o carvão do motor aí tá gasto, aí precisa, né? Eu já vi gente pegando essa mola aqui, dando uma puxada nela, depois fecha aqui para ver se ela cria mais, né? É força ali elástica e para dar uma sobrevida para ela. Às vezes quando ele tá bem aqui, como se diz, quando tá aqui bem já no final do final aqui, nos finalmente aqui, aí o cara ainda quer usar ainda quer tentar dar uma esticada nela para ver se o motor funciona, mas o motor escovado, ele tem esse problema aí, que tem essa peça aí que fica gasta e aí às vezes a manutenção é única e exclusivamente só trocar essa escova. O que mais? Simbologias. É muito simbologia. A maioria das simbologias aqui a gente mal utiliza. A gente utiliza ou só para fazer projeto, ou quando você está fazendo o curso, você está fazendo as listas de exercício, você utiliza essa nomenclatura. Você pode utilizar também nos simuladores, tá? Tipo esse daqui, ó. Inclusive, eu estou procurando um simulador, o mais assim que eu encontrei, porque o bom é que ele mostra, né? Deixa eu ver se eu acho o geral aqui. Ah, nesse que é as peças real. Não, eu tenho que achar aqui, gente. Mas assim, a vantagem da simulação é que você pega, né? Aqui, ó, tem fontes, vários tipos de fonte aqui de energia, né? Você pode mexer na frequência, você pode mexer no valor aí da tensão eficaz, né? Ou uma fonte de corrente, né? E por aí vai. E é porque eu não estou achando de máquinas elétricas aqui, mas sempre tem um que mostra aqui de máquinas elétricas. Tem também o cadicimo, que a gente utilizou bastante, né? Esse daqui, dependendo da versão, ele até que é bom. É o único lugar mesmo que eu me lembro, ou é em projeto, né? Ou, né? Em exercícios, simuladores, né? Que utiliza o padrão, nem lembro que NBR que é essa daqui. Sempre, para tudo tem uma NBR aqui, igual ele tá falando, ó. Determinações da ABNT, né? O que mais?
Tá mostrando o funcionamento em vazio do gerador. O gerador é assim, pessoal. Aqui ele está falando aqui, ó, tem um funcionamento invasivo, e é porque ele não está com carga nenhuma. A partir do momento que você acopla uma carga, ou seja, você liga uma carga naquele gerador, ele fica com o eixo mais pesado, tá? Por exemplo, se eu aí boto o gerador ali para rodar, ele está vazio, né? Ou seja, ele não está alimentando carga nenhuma. Aí o cliente vai lá, fecha o circuito e ele começa, né? Começa a energizar os motores lá daquela indústria. Então aí o gerador naquela hora, na hora que acionou, ele começa a ficar mais pesado, né? E ele perde velocidade, né? E daí ele precisa, para compensar, aí você tem tanto lá no gerador, você tem bocais, né, de que envia o jato, né, da água para aumentar a velocidade. Você tem lâminas que giram em posições específicas para maximizar o efeito ali, para você dar mais giro, né? Porque aí ele vai ter um controle, geralmente chama CAG, é controle de alívio de carga. Mais ou menos isso. Aí o controle de alívio de carga, ele justamente percebe, né? Aí ele vai ser, vamos dizer assim, controlado por um sistema maior, né? Que é o sistema escada, que é o sistema de controle, né? Sistema de controle e aquisição de dados. O SCADA, né? Ele com o CAG, né? O SCADA é o sistema, né? O CAG, ele vai controlar a velocidade, né? Na hora que o cliente recebe, né? Que ele liga o circuito, ele fica mais pesado. Aí o SCADA detecta, o CAG vai lá e aumenta a velocidade, aumenta a vazão ali, aumenta o ângulo nas pás ali para dar uma acelerada a mais, né? Porque aí ele vai precisar voltar na frequência padrão dele, né? Que é os 60 Hz. Deixa eu ver o que mais dá para falar aqui. Eu acho que é isso, pessoal. Está mostrando, né, o gerador do mesmo jeito que os motores, transformadores, dá para você ligar eles em estrela, né? Igual tá falando aqui em triângulo, né? Dá para você fazer essa essa configuração para o gerador aí, dependendo. Geralmente o gerador tradicionalmente ele vai ser ligado em triângulo porque ele precisa transportar a energia, tá? Aí essa energia, porque a utilização vai acontecer só na última fase do sistema elétrico de potência. Então, na maior parte do tempo, ele transporta. Aí, para transportar, o ideal é utilizar o sistema em triângulo, tá? Porque aí eu não preciso. é, Como ele não vai alimentar, eu só preciso transportar. Então, eu mando uma fase em cada cabo. Agora, quando eu preciso receber essa energia para utilizar, além de diminuir a tensão para baixa, né? Ele precisa de um sistema em que haja a possibilidade de eu ligar circuitos mono, né, bi e trifásico. E o único jeito é você pode até criar um neutro seu próprio ali, mas o ideal é você criar esse neutro, ainda mais que é trifásico aí, que é tensão alternada aí. Geralmente, quando o circuito está equilibrado, a corrente ali de neutro vai ser igual a zero. Não é porque não tem corrente. Quando ele está equilibrado, explicando melhor, né? Quando ele está equilibrado é porque ele tem um consumo de carga igual nas três fases. Daí os ângulos aí das correntes elétricas, eles vão se anular
né? E é como se fosse um, né, um objeto aqui amarrado por uma corda, puxado por alguém de um lado, e amarrado por, né, outra corda, puxando, alguém puxando do outro lado. Ele está parado ali? Não, ele não está parado aqui. Ele só está parado, entre aspas, porque tem alguém puxando com uma força de 10 newton para um lado e também tem outro cidadão puxando também com 10 newton para o outro lado. Então vai acontecer uma isoestática, né? Então não quer dizer que ele está flutuando ali, quer dizer que ele está só estabilizado, ele está estático ali, né? E tem forças, e as forças são iguais e elas estão se anulando. Inclusive, as duas se anulando, elas também anulam a aceleração da gravidade aí, né? O efeito aí da gravidade que hoje aí, né, graças a ao Einstein aí, a gente descobriu que a gravidade, né, não é uma força igual pensava antigamente, mas sim, né, uma consequência da distorção do espaço na presença de matéria, né? Ou seja, o espaço ele se curva e aí a gente tem a atração dos corpos, né? Se você tem massa, você atrai e também é atraído. A questão é que a Terra tem muito mais massa que a gente. É por isso que a gente acha que a gente cai para a Terra, mas na verdade os dois estão vindo juntos ali, estão se atraindo mutuamente. O impacto é maior na gente, a gente que sofre mais porque a gente tem muito, nós temos muito menos massa do que a Terra, tá? Então é isso. Não esqueçam, tá? Envie. Quem ainda não enviou a atividade, já corrigi quem tinha enviado aí. Acho que foi cerca de umas 9 pessoas, mais ou menos, né? Vou ainda postar a última aula lá que já teve, né? A última momento presencial, que aí na próxima aula a gente já começa com a, com a nova OC de projeto industrial, tá? Ah, não, projeto industrial não, já estou querendo passar a vocês. É de acionamento. Beleza? Mostrar aqui o negócio aqui. Ah, sim, Wanderson. Dá para enxergar aqui? Não, Tá vendo agora a imagem? não, tá travada a sua câmera. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Esse aqui é o no break, né? Dá Ah, pra ver, agora eu não? tô vendo, agora eu tô. O no break. Tá vendo? Esse trem grande aí, tá vendo? Que é aí, ué? Esse cara, tem uma Aqui, usina ó. nuclear aí, ué. Aqui, esse aqui é um inversor. Esse aqui é uma Isso. usina. Aí eu tô trem. Isso aqui é uma caixa que eu tenho de som aqui, aí. Aí eu, os cabos de energia tem isso aqui com a bateria da caixa, esse inversor aqui, ó. É, Ah, a usina tá ligada na tomada, tá carregando a bateria também. Quando acabar, eu uso o inversor. Esquece uhum. a tomada, ligar o computador, os trem aqui, acabar a energia também, dura umas 3 horas no Esse break. aí, oh, aí é bom. Aí deu pra ver direitinho, ó, tanto trem aí. Ah, não, agora eu tô vendo aqui, é porque tava travada aqui a imagem. Ou ficou Essa imagem top, também dá hein? pra ver assim, ó. Ficou A top. Não, bagulheira aí. e você ainda colocou rodinha, né? Que aí, ô, você é Uhum. adepto da. Essa é uma Você captação que eu montei acredita? aí. É um Você cabo de perto acredita que aí, eu ó. coloco rodinha em tudo quanto é móvel lá? Aí, tá vendo? Estante, tudo eu coloco É. rodinha que é para facilitar a limpeza. É. E o transporte, né? Ou ficou top, hein? Ainda colocou RGB, né? Você ainda aumentou os FPS aí, né? Que é um som que eu montei, foi 8 mil esse trem aqui. Pô, 8 mil, quase 10 mil esse trem Que é aqui. isso? Não, aí tá nadando no dinheiro, né? Nada, aqui foi muito tempo montando. Mas é bom, Tá né? Já certo. acabar, não fica sem É, energia, não, né? é história, quem guarda tem, né? É. Aí, em vez de ter uma placa solar aqui, não tem a placa, tem a energia carregando direto, né? Não, A mas energia acabou. o próximo passo é você colocar a placa solar. Eu É, mesmo, isso é eu bom, né? tô, depois que eu comprei uma casa, aí agora eu tô já pensando, não, agora eu vou botar uma placa solar, porque vai que eu arrumo um carro elétrico, aí o meu chefe lá eu presto serviço numa loja aqui em Goiânia, aí ele comprou um carro elétrico, porque ele é apaixonado no Tesla, né? Aí ele Ah, comprou sei.
comprou o carro elétrico. Ele falou assim: bom, como eu não tenho dinheiro para comprar a Tesla, eu vou de BYD mesmo. Aí ele comprou o BYD e aí a gente montou lá o posto de carregamento solar. Aí ele. E é bom, Não, né? é ar-condicionado da loja, tudinho, é tudo por placa solar. Nossa, ele economiza horror lá, É. né? Esse carro elétrico paga para abastecer a carga? Ou não? Sim, esse que é o problema. Você carrega ele, você vai gastar os quilowatt-hora. Aí o que que ele fez lá? Ele colocou, aí como lá é gigantesco o local, né? Ele colocou na garagem a placa solar ali por cima, Deve montou a, puxar muita esta, energia, né? montou a estação Deve de gastar bastante, carregamento. né? Aham. Não, ele não gasta porque tem muita. Ixi, a última vez que a gente contou, ele tinha quase 100 placas, que Ah, sim. Eu falo alimenta assim, se a for na loja, alimenta energia tudo lá. normal mesmo, para recarregar a bateria do carro, deve gastar bastante energia, né? Puxa muito. Dependendo, você tem Hum, que considerar isso. Eu sei hum. que no condomínio lá, o pessoal que tem carro elétrico já botou placa solar lá para abastecer, né? Que aí aproveita, né? Enquanto Verdade, né? o carro ali para você pôr para abastecer. Aí eu Sei. pensei, não, eu vou colocar aqui, aí depois, se eu pôr um ar-condicionado, vou fazer igual lá na loja lá, põe um ar-condicionado, aí você coloca para abastecer no, Sei. é, na placa solar. Então, beleza, Wanderson, valeu, Beleza. ficou top, hein? Ficou massa aí. Falou com Deus. Falou, Ficou bom, né? não, ficou topzera aí, ficou massa. Deu para ver direitinho aqui, então? Sim, sim, não, Chegou bem.